Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Muito boa noite, começa mais um programa Tribuna Livre, discutindo os problemas e as possíveis soluções para os problemas dessa cidade tão grande que é a cidade de Guarulhos. Hoje trazemos mais dois convidados que conhecem profundamente a nossa cidade. Primeiramente, vamos conversar com o vereador que tem atualmente o maior número de mandatos, são 6 mandatos. Estamos falando do nosso convidado, primeiro dessa noite, vereador Geraldo Celestino. Boa noite, vereador. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite, telespectador da TV Cantareira. Boa noite, o meu amigo Marcelo Seminaldo está nos bastidores aguardando para entrar no estúdio daqui a pouco. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje eu vim com segurança, Roberto Samuel. Hoje eu trouxe a segurança que é a Giovana. É verdade. Aqui manda, o pai. Essa é a Giovana que está mandando e veio aqui também prestigiar o nosso programa. Boa noite, Giovana. Tudo bem? Dá uma tchauzinho. Seu irmão está nos vendo lá, não? Não, ele está dormindo. Quem está te vendo? A mamãe? Manda um beijo para a mamãe. Não quer mandar, Meire. Bom, o vereador Geraldo Celestino, uma grande experiência na Câmara de Guarulhos, e ele foi reeleito. Depois de sua reeleição, ele não teve mais o prazer de aparecer aqui conosco. Tivemos o prazer. Então, vereador, gostaria que o senhor me falasse como é que foi essa luta para esse 6º mandato. Foi uma campanha mais difícil? Como é que estava a população? Roberto, eu sou uma pessoa que dorme cedo. Você fala, vamos lá no meu programa, me convidou várias vezes. Verdade. Então, eu acabei não vindo aqui, mas é um prazer estar aqui com você novamente, nesse início de ano. Desejar aí à população de Guarulhos um feliz ano novo, né? Que a população seja feliz, apesar do presente que ganharam aí de início de ano, o valor do IPTU que chegou nas residências, que assustou aí mais de 70% da população, está totalmente assustada com o valor do IPTU. Mas desejo aí a todos um feliz ano novo e vamos estar aí por mais esse mandato à disposição da população. Começando em 2013, já com esse grande problema aí que está sendo discutido pela cidade toda, o novo IPTU da cidade. Muita gente falando a favor, muita gente falando contra, principalmente a população reclamando demais. Vereador, qual é o seu posicionamento com relação a esse novo IPTU, que inclusive foi votado na legislatura passada? Se não me engano, foi no dia 13 de dezembro. 13 de dezembro. Roberto, o IPTU já está sendo feito, foi feito um estudo por uma empresa contratada pela Prefeitura, Milênio, há mais de 2 anos, feito estudo, um trabalho aí de recadastramento de todo o município, foto aérea, medição dos imóveis, 2 anos. Passadas as eleições, o prefeito imediatamente mandou para a Câmara Municipal o projeto. 2 anos ficou em poder do Executivo, na Secretaria de Finanças, analisando esse projeto, e a Câmara Municipal teve apenas 30 dias para analisar o projeto. Foi no afogadilho, não tivemos condições de mobilizar a comunidade e a população. A maioria das entidades hoje no município de Guarulhos, a maioria dos sindicatos estão atrelados ao governo municipal através de cargos ou através de favores. Chamamos algumas entidades para participar da sessão da Câmara. A única que apareceu foi a CE, Associação Comercial Empresarial, o Tayar, Jorge Tayar, que é o presidente, o Wilson Lourenço. E a OAB apareceu um dia só lá timidamente. Timidamente olhou o movimento e foi embora. Então, a sociedade civil, as entidades de classe do município de Guarulhos não se uniram aos vereadores que estavam fazendo crítica. E a posição nossa, dos vereadores do PSDB, dos vereadores da oposição, inclusive teve vereador da situação do governo que votou contra. Tá? Nós deixamos claro que ali seria, a população iria sofrer com reajuste. Porque quando o governo mandou o projeto para a Câmara, informou que o valor da planta genérica iria aumentar 60%. Aí aquela discussão toda, os vereadores procuraram o prefeito, baixou para 30%. Mas eu falei, o grande problema não vai ser a planta genérica, o grande problema vai ser a alteração, a nova medição dos imóveis. É aí que está o perigo, onde nós vamos ter reajuste de 500%, 600%, 700% ou até mais. E não ouviram, e eu falo sempre falei para os meus colegas vereadores, o legislativo tem que ser independente. E a maioria dos vereadores eram atrelados ao governo em troca de cargos. Então, eles não tinham independência para votar. O governo mandou votar, como funcionários do governo municipal, os vereadores aprovaram o projeto. Então, tivemos aí em torno de 25 votos favoráveis e 8 votos contrários.
E quando chegou o carnê de IPTU, inclusive a maioria dos vereadores não sabia nem o que votaram. Não sabia nem o teor, eles acabaram nem lendo o projeto, Roberto Samuel, não leram o projeto, e hoje quem está pagando é a população. Então a Câmara é responsável, os vereadores que votaram favorável ao projeto são responsáveis, o governo, eu acho que tinha que ter um escalonamento do IPTU, teria que ter uma revisão da planta genérica. Tá? Um exemplo, o Parque Secap. O Parque Secap estava isento, agora não, hoje chegou os carnês no Parque Secap em torno de R$280 por ano. Então o Secap paga R$280 por ano. E uma casa lá vamos por lá, num Leblon, onde não tem asfalto, tem família que está pagando R$3.000, R$3.500, R$4.000 de IPTU. Isso é um absurdo. Então, se houvesse, teria que reajustar o valor da planta genérica, o valor da medição das residências, teria que ser feito escalonado. Inclusive, essa é a posição, inclusive, de alguns vereadores do PT, que defendem que o governo deveria ter escalonado esse reajuste. Então, está aí, a bomba está aí, é uma bomba porque o governo, é um projeto que se trata de matéria tributária, o governo tem que enviar para a Câmara Municipal para, se quiser fazer uma alteração, e para fazer uma alteração no IPTU, só entra em vigor a lei no próximo ano, em 2014. Tá? Então, o governo está na sinuca de bico, ele está sem saída. Fizeram a coisa errada, tem milhares e milhares de medições erradas que a empresa Milênio efetuou, errado, que nós já estamos verificando. Então, o conselho que nós damos para a população é que não faça um recurso, não peça revisão, peça impugnação do lançamento. Vá no fácil e impugne o lançamento do seu IPTU, porque a lei garante isso aí. Você impugnando, você tem a garantia de ter uma revisão aí do seu IPTU. O que aconteceu também quando o Eloy Pietá assumiu o governo em 2001 houve um reajuste. Em 2002, centenas de famílias pediu revisão e até hoje tem muitas famílias que foram obrigadas a pagar o IPTU e não foi feita a revisão. Mas não é um grande perigo, vereador? Quer dizer, a prefeitura ela necessita de dinheiro para rodar. Uma impugnação nesse momento, o que poderia acontecer? Nós parlamentares, o executivo, o secretário, tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Hoje, muitas famílias aí, o valor do IPTU, a parcela vai estar mensal, vai estar mais alto do que o valor da casa própria. Como isso pode acontecer? Não pode. Então, nós temos que ter responsabilidade. Então, o governo acho que tem que repensar, achar um meio de estar aí amenizando aí o sofrimento da população. O senhor, então, defende mais um acerto político muito mais do que jurídico ou técnico? É acerto político, acerto jurídico, que se faça aí uma revisão, um e-mail de enviar para a Câmara Municipal. O meio vai ter que ser achado, porque a maioria da população não tem condições financeiras. Tem IPTU, Roberto Samuel, que a família, durante 15, 20 anos, reformou sua casa, foi reformando devagarinho, comprando seu tijolinho à prestação, seu saco de cimento, um saco um mês, outro mês comprando areia. Foi feita uma reforma, né? E foi feito, aí a prefeitura foi lá, aumentou a metragem do seu imóvel, tá? Só que a família, a situação social da família, ele não suporta IPTU. Teria que ter sido parcelado, tá? Vamos escalonar 2013, 2014, 2015, 2016. Isso era possível? Faltou vontade política do governo. Eu tenho quase certeza, tá, que o prefeito não tinha conhecimento do total desse projeto. O governo não tinha conhecimento do projeto que foi enviado para a Câmara Municipal. Ficou na Secretaria de Finanças, ficou com os técnicos da empresa que foi contratada, Milênio, e o prefeito enviou para a Câmara Municipal. Inicialmente, esse projeto previa um aumento de 60% na planta genérica. Foi reduzido para 30%. Se não me engano, até o vereador José Luiz hoje, da Pro-Guaru, foi o que encabeçou isso para que fosse baixado para 30%. E para você que não entendeu ainda, estava necessitando um ajuste da planta genérica há uns 13 anos, pelo menos. Então, tem muita gente que estava há 13 anos com a casa pequena, como o vereador falou, e foi aumentando pouco a pouco. A prefeitura não teve conhecimento disso. Se não me engano, foi em 2008, foi feito um trabalho com uma empresa de 2008 para cá, e aí foram vistas todas essas diferenças. E está saindo tudo de uma vez agora, e por isso que teve muita gente que pagava
100, 200 reais e agora pulou para 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Pelo que o senhor está sentindo, vereador, é um grande número de erros ou digamos que fica 10% ou 15% numa margem de 400 mil residências? Não, o erro é muito grande, muito grande. Eu estou acompanhando nos Fácil, aí no Fácil Bom Clima, Fácil Pimenta, a gente está acompanhando de perto, nós estamos analisando. Tem muitos erros mesmo, e o governo tem que achar solução para esse problema. Então nós estamos convocando a população para ato público. Sexta-feira, às 11 horas da manhã, nós vamos estar em frente ali ao Fácil Bom Clima, vamos fazer uma grande manifestação pacífica, vamos estar cobrando o governo municipal, tá, para estar fazendo a revisão do lançamento do IPTU de 2013. O PT nasceu das lutas populares, tá? E sempre fez manifestações em favor do trabalhador. Então hoje nós vamos cobrar que o PT volte à sua história, quando nasceu o PT lá atrás, tá? E ouça aí tem que ouvir aí o clamor da população de Guarulhos. Então nós vamos estar fazendo essa manifestação sexta-feira às 11 horas em frente ao Fácil Bom Clima. E no sábado também, através das redes sociais, estão convocando a população também para um ato no sábado, em frente ao portão ali do concentração no Bosque Maia, a partir das 10 horas da manhã. Então nós vamos protestar, nós vamos amanhã estar com um carro de som nas ruas de Guarulhos aí, convocando a população e orientando a população para que faça a impugnação do lançamento do IPTU. Todos aqueles que se sentiram prejudicados, tá? Não tem que pedir revisão não, fazer o desenho da planta da sua casa, não. Entre com a impugnação, porque aí tem valor legal. Dentro do Fácil? Dentro do Fácil, pode do Fácil. Dos Fácil, entre com impugnação. Bom, estamos conversando com o vereador Geraldo Celestino do PSDB, que atualmente é o vereador com o maior número de mandatos. Eu quero agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando via redes sociais, via internet, também aqui pelo canal 8 da TV Cantareira. O Cláudio, a Marisete Silvia, a Vera Nogueira, o Paulo Almeida, todos nos acompanhando via redes sociais. Vereador, dia 5 de fevereiro voltam as sessões com um novo mandato. Acredita que isso vai ser a grande discussão desse momento ou não? Vai ser a primeira sessão do ano, dia 5 de fevereiro agora. E o que aconteceu com o IPTU vai ser um grande exemplo para os vereadores novos que estão chegando na Câmara Municipal. Tá? A função do vereador, que eu sempre disse aqui nesse programa, Roberto Samuel, é legislar e fiscalizar. Não precisa ser inimigo do prefeito. Eu acho que tem que ter uma relação boa com o executivo. Tá? Os poderes são independentes, mas tem que ter respeito. Tá? O prefeito é o prefeito da cidade, é um poder constituído, o legislativo está ali para legislar, então não está ali para atrelar o governo municipal, ir lá no Paço Municipal, pegar 5, 6, 7 cargos do executivo, tá? E depois ficar aí trabalhando tudo que o prefeito mandar fazer, o vereador faz. Foi o que aconteceu com o IPTU. Tá? O prefeito tinha uma base lá em torno de 25 a 26 vereadores, todos atrelados ao prefeito em troca de cargos. Então eu espero que esse legislativo novo não faça isso. A Câmara nós temos uma estrutura boa, tá? Eu acho que precisa dar uma reestruturada nos gabinetes, mas a nível de cargo nós temos 15 cargos para cada vereador, temos um carro, o vereador tem o seu salário, então nós temos uma estrutura para trabalhar no nosso mandato. Então nós temos que discutir, se faltar alguma estrutura no gabinete do vereador, eu acho que os vereadores devem se reunir, tá? E discutir com a presidência uma estrutura para o vereador desenvolver o seu mandato. Tá? Então eu vou pedir para os meus colegas vereadores, vou aconselhar os vereadores novos, não se atrele ao executivo a troco de cargo, porque você não vai ter independência para realizar o seu mandato. E nós temos aí em torno de 20 vereadores novos, tá? A maioria de primeiro mandato, e espero que eles façam um mandato com independência. O senhor foi um dos poucos vereadores que conseguiram a reeleição. Por que houve tanta renovação, vereador? Quer dizer, inclusive o nosso próximo convidado, Marcelo Seminaldo, é um vereador novo. Foram 20 cargos. Eu acho que a renovação é muito importante, Roberto Samuel. Acho que faz parte do processo democrático. E a renovação é um exemplo para os vereadores novos que estão chegando agora. Tá? E a maioria daqueles 20 vereadores que ficaram fora agora no ano passado, a maioria deles, com exceção de 3 ou 4, votaram a favor do IPTU. Votaram a favor do aumento do IPTU. Então, é mais um exemplo para os vereadores novos. Não se atrelar ao governo. Tá? Eu acho que você tem que fazer um mandato independente. Eu sempre defendi um mandato independente na Câmara Municipal. E a população deu a resposta. Nós conseguimos aí, estou na minha 7ª eleição.
6 mandatos, fiquei fora apenas na eleição do ano 2000, mas estamos aí desenvolvendo nosso trabalho e vou continuar desenvolvendo meu trabalho com independência. Sou líder da oposição na Câmara, mas uma oposição construtiva, com respeito ao Poder Executivo. Tudo aquilo que for de importante para a cidade de Guarulhos, que for bom para Guarulhos, nós da oposição votaremos favorável. Aquilo que for irregular, nós vamos fiscalizar, nós vamos cobrar, nós vamos solicitar o processo, nós vamos acompanhar as obras do município e vamos estar denunciando para a população tudo que for errado. E temos aí um Ministério Público também para acompanhar aí o trabalho da oposição na cidade. Vereador, está nos acompanhando aqui a Marli Fuso. Conhece a Marli Fuso? Está acompanhando o nosso programa. Grande Dona Marli Fuso. E também o Paulo Almeida, que é o presidente do Sindicato da Alimentação. Ele está dizendo que vai estar na manifestação. Eu quero agradecer, bem lembrado, o Paulo, que o Sindicato da Alimentação está participando, o Jair do STAP, o Wilson Lourenço, o Jorge Tayar, a todas as entidades que estão ali participando das reuniões aí, juntamente com a bancada do PSDB, para essa grande manifestação. E vou cobrar aqui em público, o maior sindicato da cidade, o Sindicato dos Metalúrgicos, meu amigo Pereira, Combativo Pereira, eu vou chamar ele para se juntar a nós também e estar participando do ato público aí na sexta-feira, cobrando o prefeito para que faça a revisão dos valores do IPTU. Bom, estamos conversando com o vereador Geraldo Celestino. O Sérgio me mandou uma pergunta que eu vou ler direitinho, mas antes de fazer a pergunta do Sérgio, eu gostaria de perguntar para o senhor qual vai ser seu grande projeto para esse novo mandato, quais são seus objetivos. Você pensa em sair um pouco da cidade, deputado federal ou estadual, ou é o seu grande projeto para esse mandato? Bom, o meu grande projeto é fiscalizar e legislar, que é a função do vereador. Na minha campanha eu sempre falava para a população, olha gente, se o vereador chegar aqui, falar que vai asfaltar sua rua, vai construir escola, é mentira. O vereador não constrói, quem executa é o prefeito municipal. Agora, a nível político, a nível pessoal, nós estamos estudando aí com a minha assessoria, com o nosso grupo de apoio, com o partido, iniciando aí o ano legislativo, tá? Nós vamos discutir aí como vai ser, se nós saímos candidato a deputado estadual, se vamos lançar alguém da bancada pré-candidato a prefeito em 2016, então essa discussão vai ser levada ao longo do nosso mandato. E a nível de PSDB estadual, eu devo estar assumindo aí neste ano a presidência do Secretariado Estadual de Vereadores do PSDB. O PSDB foi o partido que mais elegeu vereador no estado de São Paulo, em torno de 1.200 vereadores. Eu vou estar aí presidindo aí o Secretariado Estadual de Vereadores, tá? a nível estadual do PSDB. Bom, o Sérgio, ele está perguntando o seguinte, o Sérgio Gran, ele pergunta ao vereador por que é tão comum a prática de devolver dinheiro dentre os funcionários em cargo comissionado e se isso será fiscalizado. Eu não entendi. Devolver dinheiro? Ele está falando isso aqui, ó, que tem funcionário comissionado que devolve dinheiro. Devolve dinheiro para quem? Ele não disse. E se isso será fiscalizado? Se soubesse, eu fiscalizo. Não, se ele está falando funcionário comissionado que devolve dinheiro para vereador, essa prática em meu mandato não existe. Tá? Eu tenho assessoria técnica, eu tenho engenheiro, tenho advogado, eu tenho arquiteto, eu tenho jornalista, eu tenho secretária, eu tenho uma equipe que faz o trabalho de rua, a equipe que cuida da área da saúde. Então, a minha assessoria tem o salário dele e recebe o salário integral. Agora, essa questão se for essa pergunta do Sérgio, então está respondido. Bom, a Câmara acho que não tem como, né? Que é pago o salário, né? Com relação à prefeitura também. Não me lembro de ter visto nada. Não, o funcionário também que é nomeado no gabinete, ele tem. Ele abre sua conta no banco que a Câmara tem a conta corrente, abre a conta, ele tem o seu lerite e é como um funcionário normal. Funcionário público em comissão. Bom, quero agradecer também o Zé Carlos, o Tiago Tossini. Tossoni. Abraço, Tiagão. Ele está nos acompanhando aqui via Facebook. Bom, estamos nos 2 minutos finais. Deixei esses 2 minutos para você agradecer os votos que você recebeu e ainda não tinha vindo aqui para agradecer. Não, eu agradeço sim, Guarulhos, eu tive voto na maioria dos bairros em Guarulhos e 40% da minha votação saiu do Parque Secap. Então eu tenho um carinho especial por Parque Secap, eu estou ali há mais de 30 anos e quando a gente está no Secap, Roberto Samuel, a gente se sente que está igual a cidade do interior, eu que vim da cidade do interior do Paraná, então a gente sente muito bem agradecer 40% dos votos, porque foi uma que alavancou a minha carreira política no Parque Secap. Mas eu quero deixar bem claro, sou vereador de Guarulhos, estou aí para legislar e fiscalizar, tá? Vou estar rodando o Guarulhos inteiro, todos os bairros, onde houver problemas, pode contar com o mandato do vereador Geraldo Celestino. Rapidamente, temos 1 minuto só, o argentino pergunta quando será implantado o Fórum de Segurança na Câmara Municipal, vereador? Um abraço, argentino, rapidinho. Argentino, segunda-feira tem reunião
do Conselho de Segurança no Parque Secap. Às 19 horas, a gente está em toda. Apareça lá, vamos conversar e vamos marcar uma reunião aí do Conselho de Segurança aí na Câmara Municipal. Tá certo. Sérgio, não deu tempo de fazer sua outra pergunta, mas eu quero agradecer aqui a audiência. Deixar esse um minutinho também para a menina, a segurança do Geraldo, mandar um beijo para a mamãe. Dá um beijo para a mamãe. A Giovana está tímida aqui Giovana, do meu lado. não vai mandar um beijo para a mamãe? A Miri vai ficar brava. Manda isso com a mãozinha assim. Tem vergonha. Tá com vergonha. Tá com vergonha. Vambora. Bom, obrigado, Giovana, obrigado, Geraldo, obrigado pela audiência. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos conversar com o vice-presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Marcelo Seminaldo, vereador do PT. Rapidinho. Programa Tribuna Livre, sempre trazendo pessoas inteligentes e pessoas que conheçam a cidade. Sempre você participando através das redes sociais, através de e-mail. Procure, mande sua pergunta e que todas serão respondidas. A não ser que o programa é um pouco rápido, a gente não consegue fazer todo. Então, hoje nós já tivemos aqui o vereador Geraldo Celestino, que é o segundo vice-presidente da Câmara Municipal desse novo mandato. E hoje nós trouxemos aqui mais uma vez, né? Já tivemos o prazer de trazê-lo aqui agora, ele agora como vice-presidente da Câmara Municipal, uma responsabilidade muito maior em seu primeiro mandato, o jovem vereador Marcelo Seminaldo. Boa noite, vereador. Muito boa noite, Roberto Samuel. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. É um prazer estar aqui de volta, né? Eu estive aqui, acho que no final de dezembro, e agora a gente volta aqui
como vereador empossado e também como vice-presidente da Câmara, com o intuito de contribuir um pouco aí com a população de Guarulhos para esclarecer possíveis dúvidas que venham a surgir. Bom, então vamos agradecer ao vereador. Como nós comentamos no primeiro programa, ele pareceu muito incisivo, com muita vontade, com muita gana, né? E já enfrenta um problema muito grave, um problema com muita discussão, que é a questão do IPTU aqui da cidade. Desde o começo ele sempre foi muito sincero e ele sempre disse o seguinte, que vai olhar tudo com muita profundidade e, lógico, nunca deixando a população passar por situações que não sejam corretas. Vereador, primeiramente, como é que o senhor vê essa questão do IPTU de Guarulhos, sem entrar no mérito da legalidade ou não? Como é que o senhor está vendo essa questão do IPTU de Guarulhos? Roberto, o IPTU é uma das principais fontes de receita do município, seja de Guarulhos, São Paulo ou qualquer cidade. Na cidade de Guarulhos não é diferente, é muito importante. O que surgiu na cidade de Guarulhos foi essa celeuma toda, todo esse problema acerca do valor a ser cobrado a partir do ano de 2013. Vale dizer que eu não estava na Câmara no ano passado, junto com os vereadores que votaram a lei do IPTU, então por isso eu quero não me ater tanto a isso, é por uma questão ética, mas poderia agora simplesmente lavar as mãos falando, não foi eu, não participei, não votei, e poderia estar na praia, por exemplo, que é o recesso da Câmara agora. Eu estou esses 30 dias de janeiro com o escritório aberto, assim, toda a população que nos procura a gente tem atendido, orientando para que tem muita dúvida. Acho que Guarulhos, por não ter TV aberta, né, é um problema muito grave, porque eu percebo que ao conversar com as pessoas, o que falta na maioria das vezes é informação, né? E a gente procurar todos os canais de informação, então seja Facebook, as TVs, a rádio, enfim, procurar se comunicar e explicar para as pessoas como é que é, o que ela tem direito, de que forma proceder, porque aí você acaba com a maioria dos problemas. Bom, então vamos dizer o seguinte, né? Como é que a população deve proceder agora segundo o seu entendimento? A pessoa, ela recebeu o IPTU e acha que está muito caro. O que ela deve fazer, Marcelo? Olha, primeiramente, Roberto, a pessoa tem que fazer a comparação do seu carnê desse ano de 2013 com o carnê do ano de 2012 para ver quais foram as possíveis mudanças, né? Então, esse ano pode ter ocorrido as seguintes coisas. Ou houve uma majoração no IPTU em decorrência do aumento da área construída, né? Isso pode ter acontecido, então está lá no carnezinho do IPTU, ou houve uma majoração em decorrência do padrão construtivo, de repente era um padrão simples, passou a ser um padrão um pouco mais sofisticado, ou então em decorrência da atualização da planta genérica do município, que tem a ver com os valores venais dos terrenos, né? Então, viu isso e deu alguma discrepância, falou, olha, de repente apareceu no meu carnê que a minha casa tem 250 metros quadrados de área construída, sendo que na verdade tem 150. Basta ir ao Fácil, o governo agora prorrogou o prazo para você ir lá fazer a sua reclamação. O vereador Geraldo, que me antecedeu aqui, disse para fazer impugnação e tal. Na verdade é o seguinte, impugnação ou você simplesmente ir lá fazer o seu pedido de revisão, o efeito ele vai ter o mesmo, que é a prefeitura analisar caso a caso, eles vão ter que ir até a sua casa para conferir, procedendo à reclamação, não haverá a cobrança do IPTU. E é importante dizer que as pessoas que procurarem o Fácil e fizerem lá o seu pedido contestando o valor do IPTU, esse pedido tem efeito suspensivo, ou seja, a pessoa não vai ter a cobrança do IPTU enquanto não for julgado o recurso. Mas uma coisa importante dizer também, e aí eu acho que a oposição é responsável, quando eles dizem para todos irem lá para fazer o seu recurso, para fazer a sua impugnação, eles não dizem que, caso a impugnação seja julgada improcedente, vai ser cobrado multa e juros pelo atraso no pagamento. Então, não é brincadeira o recurso é para quem realmente precisa ir lá e tem algum problema com relação ao que foi lançado no seu IPTU. Se não os Fácil, as unidades do Fácil ficam lotadas e, na maioria das vezes, o que falta para as pessoas é informação. Então, você que está nos assistindo, tem problema no seu IPTU? Procura o Fácil, vai lá e faz, com certeza você vai ser atendido e procedendo, com certeza não terá lançado o IPTU nesses valores. Bom, e se a pessoa viu que ela construiu alguma coisa, mas ela achou que ficou muito caro? Olha, ela tem o terreno e ela aumentou a casa, né? Ela melhorou o acabamento, só que ela achou que ficou muito caro. Mesmo assim, ela pode ir lá e fazer essa reclamação, Marcelo? Na verdade, o que a pessoa tem, que eu sempre quando eu converso com as pessoas, eu peço honestidade intelectual de quem a gente está dialogando, né? Então, o que a pessoa tem que ver?
olha lá o valor venal do seu carnê do IPTU. Certo. Né? E faz a pergunta para ela mesma. Eu venderia o meu imóvel pelo valor lançado aqui no meu carnê do IPTU? Né? Se a resposta for não, eu não venderia, né, porque eu acho que o valor venal é abaixo do valor de mercado, a possibilidade do lançamento do IPTU estar correto é enorme. Agora, olha, eu venderia com certeza pelo valor venal que foi lançado no meu IPTU. Vai para o fácil porque a possibilidade de estar errado com relação ao lançamento é grande. Bom, a Marli Fuso, ela faz a seguinte pergunta. Marcelo, você vai ser um vereador independente? Eu sou um vereador do Partido dos Trabalhadores, né, que tem o compromisso com o projeto político para a cidade de Guarulhos e o projeto político que passa com certeza pelos interesses dos moradores. Né? Aquilo que foi importante para a cidade de Guarulhos, que foi importante para os moradores da nossa cidade, com certeza eu vou votar junto com o meu partido. Por um acaso, se eu, de repente, venha a sofrer pressões no sentido de, olha, tem que votar alguma coisa que seja desinteressante para os moradores, a gente vai dialogar no partido até que me convença que aquela medida possa ser de boa valia para os moradores. Mas dizer que eu sou um vereador que tem compromisso com a cidade de Guarulhos. Olha, agradecer aqui, ó, é um assunto muito apaixonante, né? Quero agradecer aqui o Cido Marques, que está nos acompanhando via TV, e também o William Alves. Ele colocou até um artigo aqui: o contribuinte, o responsável pode impugnar qualquer exigência fiscal, independente de aviso prévio, tal, prazo de 20 dias. Bom, isso é uma questão que está sendo muito discutida. São muitas coisas, visões jurídicas, muitas visões que a gente tem acompanhado no Facebook. Como é que o senhor está vendo esse monte de visões jurídicas sobre o ponto do IPTU, Marcelo? Alberto. Você que é advogado, nos esclareça. Pois é. É legal? Foi cobrado de forma legal? Você que é advogado, nos explica. Pois é. A lei do IPTU, vamos chamar assim, né? Ela é revestida de toda a formalidade legal possível. Então, tecnicamente falando, não há problema legal com a lei do IPTU. Perfeito. Não tem vício de origem, porque quem mandou a lei foi o prefeito municipal. Verdade. Passou pela Câmara Municipal, que aprovou a lei dentro do que tinha que ser aprovado na quantidade de votos necessário. Foi lançado anterior ao ano de 2013, então foi aprovado antes, garante o princípio da anterioridade. Então, na verdade, não tem problema legal, tecnicamente falando, não tem. O que pode acontecer são problemas pontuais nas medições, nas aferições das residências, mas do ponto de vista legal, é que infelizmente, gente, eu não sei se eu não sei qual é o interesse das pessoas muitas vezes, mas não é dos melhores, que fica disseminando informações inverídicas na internet, que tem uma lei que garante isso, tem um entendimento que garante aquilo. Não entra nessa, né? Legalmente falando, está correto e tem honestidade intelectual contigo. Está errado, vai no fácil que você vai ser atendido e vai ter revisto. Bom, o Cláudio Palermo, ele fala que foi no Fácil da Vila Galvão, quando era 11 horas da manhã, eles pararam de dar senhas. As pessoas perguntando se pode isso, parar as senhas às 11 horas da manhã. E se lá fecha às 17, o banco fecha às 16 e quem entra 15h59 entra no banco e é atendido, nem que saia de lá às 19 horas. Como é que está essa questão das senhas? Muita gente procurando informação. Vale lembrar, né, Marcelo, que foi prorrogado até o dia 31, é importante. Esse sábado parece que vai trabalhar as unidades do Fácil da cidade, não é isso? É verdade. Nesse ponto foi prorrogado, né, que eu achei que foi uma medida importante, porque as pessoas têm um interesse e têm mais aqui buscar mesmo aquilo que acredita ser justo, né? Então as unidades do Fácil ficaram abertas no sábado passado e no domingo passado, ficarão abertas de novo neste sábado e a tendência a gente quer, no governo, fazer com que todas as pessoas que acham que têm direito a reclamar o seu IPTU, reclamem. Se for preciso abrir o Fácil à noite para as pessoas poderem ter direito a fazer o seu questionamento, tem que conversar com o pessoal da administração, mas tem que abrir. A prefeitura não tem nenhum problema com relação a isso, inclusive tem sido muito transparente o tempo inteiro. É o que nós discutimos aqui, inclusive, né? O que eu sempre falei desde o início, seria a falta de transparência inicial, quando foi disseminada a história dos 30% e por aí vai. Bom, o Mariano Mendes Júnior, nome de empreiteira, Mendes Júnior. Mariano Mendes Júnior, ele fala que onde ele mora não houve grandes melhorias, como avenidas, UBS, CEL, e tem inclusive córrego passando pelo bairro.
Mesmo assim, ele fala que teve a majoração do IPTU dele. É possível, digamos que a pessoa não teve nenhum benefício na própria casa, Marcelo, mas o bairro, a prefeitura entendeu que houve melhorias. Pode ser aumentado a planta genérica de valores? Tá. A planta genérica de valores ela tem a ver com o terreno onde foi construído. Não tem nada a ver com a casa. Não. Né? A planta genérica ela tem aquele limitador de 30% e isso foi obedecido. Inclusive, um dado importante é que 56% dos imóveis da cidade de Guarulhos tiveram aumento só da planta genérica, até 30%. Né? Então, a maioria dos imóveis ficou no limite de até 30% e somente 5% tiveram aquele reajuste acima, não sei se foi 200%, 300%, que foi um negócio realmente muito alto e tem explicação para isso também. O Mariano, que é um grande militante do PSDB, ele faz a pergunta no sentido de dizer, já fazendo a crítica da falta de estrutura no bairro dele. E o IPTU serve para isso também, Mariano, para poder levar toda a estrutura que um bairro precisa. E uma coisa que é importante dizer, Samuel, é que o município de Guarulhos é um dos poucos no Brasil que o IPTU custeia o lixo e custeia também a iluminação pública. O pessoal está na internet, eu até peço que façam as consultas para não me deixar aqui falando coisas que talvez não entenda. É o seguinte, o município de São Paulo cobra a taxa de luz. O município de São Paulo cobra o lixo e também cobra o IPTU. Campinas, Osasco, São Bernardo, cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Florianópolis, enfim. E a cidade de Guarulhos, o dinheiro do IPTU serve integralmente para financiar todas as obras, inclusive os CELs, as unidades, por exemplo, que você tem o seu filho na escola com material escolar, com uniforme, enfim, todas as ações do governo são financiadas também com o dinheiro do IPTU, que vale dizer, Samuel, aqui na cidade de Guarulhos, per capita, guarulhense, a gente ocupa a posição de número 53 entre as maiores cidades do estado de São Paulo, o valor pago pelo IPTU. A gente está atrás de cidades como Bertioga, Arujá, Poá. Né? Então, o valor pago no IPTU em Guarulhos, ainda que as pessoas reclamem com razão, ele ainda, per capita, a gente ocupa a posição de número 53. Bom, vale lembrar que a cidade de Guarulhos, inegavelmente, cresceu muito nos últimos 13 anos e, por um erro, não sei de quem, esses reajustes não foram feitos nas datas corretas, né? Tanto que estamos aí há 13 anos sem esse reajuste da planta genérica, acabou vindo tudo de uma vez. Muita gente reclama, vereador, de que pagava, por exemplo, 200, 300 reais e pulou para 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. É normal esse tipo de coisa? O senhor tem procurado... eu sei que o senhor tem procurado dar uma analisada em todo. Eu vi alguns casos que a pessoa pagava 700 e pulou para 5 mil reais. Né? Isso em bairros não tão grandes. É normal esse tipo de coisa? Aquilo que você falou quando você introduziu a pergunta. Né? Guarulhos, desde 99, não fazia atualização da sua planta genérica. E de lá para cá, a cidade cresceu demais. E faz mais de 18 anos que não fazia o recadastramento. Então, você vê, a planta genérica feita em 99, ela partia do princípio que os bairros mais próximos do centro eram os bairros mais valorizados e tal. Hoje, com a especulação imobiliária e com o crescimento da nossa cidade, existem bairros mais afastados do centro da cidade de Guarulhos que hoje o imóvel custa muito mais do que imóveis próximos aqui da região central. Então, realmente, cresceu muito e há algumas divergências. Então, eu vou citar um exemplo aqui que me veio à mente. Tem um condomínio famoso aqui em Guarulhos, que é o Ilha da Madeira, que fica aqui na região da Paulo Facini. Muito famoso. A gente conhece amigos em comum, inclusive, que moram lá. O Ilha da Madeira, até o ano passado, ele era classificado no padrão simples. Né? Então, quem conhece o Ilha da Madeira sabe como que é o condomínio. Seria o mesmo que você morar hoje num apartamento simples ali no Padre Bento ou num apartamento simples na região do Álamo, por exemplo, e tal, no Presidente Dutra ali. Então, agora foi classificado para um padrão superior, que é, de fato, o padrão daquele prédio. Então, aí você tem uma majoração de quase o dobro do IPTU. Então, não é que o IPTU hoje desse apartamento, inclusive uma unidade lá com, em média, 750 mil reais,
né, você dobrou praticamente o IPTU agora pela mudança do padrão. Então, pode acontecer. Bom, estamos conversando com o vereador Marcelo Seminaldo, ele que vai assumir, já assumiu, né, o seu primeiro mandato. A primeira sessão ordinária será no dia 5 de fevereiro e ele já encarando um problema muito grave, né, que é a questão do IPTU, tendo que explicar para a população o que está certo, o que não está certo e como a população deve proceder. Ele que já... quando ele veio aqui, ele disse que queria pegar as comissões mais importantes, pegou umas comissões importantes, né? A comissão, porque o vereador, ele não trabalha só durante terça e quinta-feira, no dia de sessões. Tem também, né, Marcelo, as comissões técnicas permanentes, não é isso? Com certeza. Né? Da vez que eu estive aqui, eu disse para você que eu gostaria de participar da Comissão de Justiça e Redação. Verdade. Né? E ali você... Mas, nossa, você já está pensando em Justiça e Redação? Eu falei, não, a gente está para participar e quer participar de fato, quer contribuir. Como eu sou advogado, achava que eu podia contribuir dessa maneira. Então, hoje, eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação, que é a comissão por onde passam todos os projetos da Câmara Municipal. Sou presidente também da Comissão de Funcionalismo, presidente da Comissão de Ética, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Enfim, a gente tem bastante trabalho aí pela frente, que eu espero que não se restrinja só a questão do IPTU, que a gente escuta, soluciona logo esse problema e levamos a nossa cidade aí adiante. Só uma coisa que eu preciso falar antes que eu me esqueça. O vereador Geraldo esteve aqui antes e falou, olha, tem pessoas que não têm condições de pagar o IPTU. Só emendando junto com essa questão aqui, vamos emendar uma pergunta do Sebastião. Sebastião, ele é uma pessoa conhecida aqui na cidade, né? Ele assina como Sebastião Guarani Caiová. Ele estava falando, na verdade, o Sebastião Siqueira. E ele estava perguntando o seguinte para você, não para você, mas de uma forma geral. O governo tenta justificar que está certo, mas como um trabalhador assalariado vai pagar 7 mil de IPTU? Então, junta essa questão do Geraldo Celestino com essa do Sebastião Siqueira. Vamos lá. Pois é. Bom, primeiro que eu torço para que esse trabalhador assalariado que vai pagar os 7 mil de IPTU continue tendo condições de trabalhar e cada vez mais poder progredir a sua vida e poder pagar um IPTU bem alto. Né? Um IPTU de 7 mil reais, a propriedade tem que ser uma bela de uma propriedade. Mas, enfim, imaginemos esse caso hipotético do trabalhador que tem que pagar o IPTU de 7 mil reais. Né? Ele não tendo condições de pagar esse IPTU, existe uma das formas da extinção do crédito tributário é a remissão. Né? E basta ele ir na Alfácio, fazer o seu pedido de remissão, dizendo, olha, eu ganho, sei lá, R$700 por mês, o meu IPTU é 7 mil reais, o meu dinheiro é para pagar água, luz, telefone e remédio, eu não tenho condições de pagar esse IPTU de 7 mil reais e você pode ter certeza que você vai ter atendido o seu pedido de remissão porque você tem amparo legal para isso. Então vamos repetir, que é uma informação importante, que pode ter pessoas nessa situação. Claro. Então vamos repetir, se a pessoa ganha pouco, ela acha que ganha pouco e não vai conseguir pagar o IPTU que ela acha que está exorbitante. Nesse exemplo hipotético, de que a pessoa ganha 700 e vem um de 7 mil, o que ela tem que fazer, vereador? Pois é. Nesse exemplo, inclusive, quem me acompanha nas redes sociais, tem uns 3, 4 dias já, que eu publiquei um texto falando exatamente sobre essa história da remissão. Eu deixei toda a minha assessoria disponível, deixei advogado, deixei todo mundo preparado para atender as pessoas que nos procurassem, querendo saber da remissão. A remissão, ela tem alguns quesitos que precisam ser preenchidos. Por exemplo, a sua área, eu não sei se atinge esse trabalhador do IPTU de 7 mil reais, mas a sua área construída não pode ser superior a 200 metros quadrados de área de construção e o terreno não pode ser superior a 460 metros quadrados de terreno e a pessoa demonstrar que não pode pagar. Feito isso, faz o pedido lá no Fácil e a prefeitura vai mandar uma assistente social na sua casa para conferir tudo isso que você está falando. Se for de fato, com certeza vai ter a remissão. Gente, não é de interesse do município acabar com o trabalhador, fazer com que a pessoa não tenha condições de pagar o IPTU. Muito pelo contrário. A ideia é poder fomentar as políticas públicas na cidade de Guarulhos, poder fazer com que cada vez tenha mais céu, cada vez mais a cidade gere mais emprego, cresça e desenvolva. Então, por isso, tem inclusive essa previsão da remissão para quem não pode pagar o IPTU e não tem a ver com o valor do imóvel, tem a ver com a questão realmente financeira da pessoa de não poder pagar e ter um imóvel entre 200 metros de área construída e 460 metros do terreno como um todo.
Enquanto ele toma uma água aqui, vamos falar para o Mariano, que eu não vou fazer essa pergunta do esgoto para o vereador, eu vou guardar essa pergunta, Mariano, para um amigo nosso aqui, que foi, inclusive, nomeado para um cargo importante, que é a Agência de Águas, o Plínio Tomás, um grande profissional. Eu vou ver se eu trago ele aqui, para ele falar um pouquinho essa questão de esgoto aqui da cidade de Guarulhos. Bom, Sebastião, você viu sua resposta aí do vereador. Agora você estava falando a questão que estava lembrando do vereador Geraldo Celestino, que ele falou, a respeito do quê? Era com relação a isso, que ele dizia que muita gente não ia ter condições de pagar o valor do IPTU, e para as pessoas que realmente não têm condições de pagar o IPTU da forma como foi colocado e tal, existe a remissão. Você vai e faz prova de que o que você ganha atualmente, a sua renda familiar, não pode pagar o valor do IPTU, e você pode ter certeza que esse pedido vai ser analisado pela Prefeitura e, procedendo, você vai ter a remissão dos valores esse ano. Bom, o Cid está me fazendo uma pergunta aqui, Cido, eu acho que não é tudo isso não, 301 milhões para a contratação da empresa, não. Eu acho que não foi isso não. É um pouquinho menos aí pela Milênio, mas não foi. Eu acho que foi efetuado um pagamento esses dias, essa semana, se não me engano, de R$301 mil. Que foi uma nota efetuada. Estamos conversando com o vereador Marcelo Seminaldo. Nossa, passou tudo isso rápido. Faltando só 5 minutos aqui. Vamos deixar ele um pouco ele falar. Nós já falamos muito aqui sobre IPTU. Quero agradecer aqui o Sebastião. O Cacá Moura está mandando um abraço. Meu amigo Seminaldo, Cacá. Estamos juntos, ele falou. É o São Paulino mais corintiano que eu conheço. Pelo amor de Deus. Agradecer ao Cido, ao Mariano. E a Vera que está lá no Primavera, a Verinha que mora no Primavera, e o Admiro Cardoso, o marido dela, que está nos acompanhando aí via redes sociais. Olha que legal. Vereador, qual vai ser seu grande projeto? Seu primeiro mandato aqui. Temos 5 minutos, vamos convidar outras vezes aqui para falar em coisas um pouco mais amenas, falar um pouco mais do seu mandato. Mas qual é a sua grande expectativa desse primeiro mandato do vereador Marcelo Seminaldo? Olha, eu acho que a formação profissional, né, do jovem principalmente, ela tem que ser buscada o tempo inteiro. A gente vê aí todos os dias manchetes de jornais, né, jovens sendo mortos, ora em chacina, ora cometendo atos ilícitos. Isso é uma questão de falta de oportunidade. Então, quero trabalhar muito na Câmara, né, para que todos os jovens possam ter uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de estudar, porque se hoje eu sou advogado, sou vereador, foi porque lá atrás eu tive uma oportunidade de estudar, sendo jovem de periferia, uma pessoa que nasceu numa família muito humilde, e o fato de ter tido uma oportunidade me fez com que eu chegasse hoje a ser advogado e estar vereador, né? Então, quero trabalhar muito, junto com a Secretaria de Trabalho, junto com o governo, junto com o pessoal da educação, para que a gente possa promover o jovem a essas possibilidades de ficar longe do crime, ficar longe das drogas, porque acredito que a gente não combate criminalidade com cadeia. Bom, você viu que o Marcelo tem muito trabalho, né? Inclusive, eu só queria falar para o Marcelo, né, que fomos até o Fácil essa semana, pegando algumas imagens lá, do momento que estava mais tranquilo, não é isso, produção? Vamos ver algumas imagens do Fácil, já estava bem mais tranquilo, tá vendo, Marcelo? Estou vendo. Esse é o Fácil Bom Clima, que você pode ir lá e pegar as informações que for necessário. Essas imagens foram feitas hoje, né? Durante o dia, você vê que está mais tranquilo. Lá dentro ainda tinha muita gente, mas temos ainda o Fácil Vila Galvão, nós temos o São João, temos o Taboão, temos o Bom Sucesso. Então, se você teve dúvida, vai lá e tire suas dúvidas, veja o que você pode fazer. É importante você saber o que está acontecendo. A Prefeitura, como bem disse o Marcelo aqui, não quer que ninguém seja prejudicado, mas se você quer também tirar suas dúvidas, tem mais que ir mesmo, porque a cidade não é minha, não é sua, é de todo mundo, é de toda a comunidade. O vereador e o prefeito, na verdade, estão aí para organizar a cidade para o bem de todos, né? Ninguém é dono de nada, mas todo mundo tem que trabalhar em prol da cidade. Queremos o bem da cidade. Vereador Marcelo Seminaldo, vice-presidente, como é que está a Câmara? O trabalho muito sério, né? Ser segundo vice? O primeiro vice, aliás. Pois é, a primeira vice-presidência, para mim, é uma Logo responsabilidade. no primeiro mandato, sim? É uma responsabilidade muito grande, né? Mas eu dizia para você, na primeira vez que eu estive aqui, que a gente tinha se preparado para isso, né? Então,
quero poder contribuir junto com os meus colegas na Câmara Municipal, quero poder ser útil para a cidade de Guarulhos. A gente fala, mas você pensa, o vereador tem que pensar na reeleição, pensa em trabalhar, né? Se o trabalho for bem feito, eu tenho certeza que as reeleições vêm. Se não for bem feito também, a população já deu o recado na última eleição com a renovação enorme que teve. É o último minuto final. Bom, o vereador, vamos convidar ele aqui para estar outros dias aqui. Quero agradecer aqui, olha, muita gente nos acompanhando, viu, Marcelo? Muita gente nos acompanhando via as redes sociais, o Cacá, o Sérgio, a Marli. Temos aqui, são vários, o José Carlos Ferretti, a Nádia Caroline, o Tiago Tossoni. Temos aqui também, nos acompanhando aqui via internet, o pessoal lá do Jardim Primavera, ali do Parque Primavera, Parque Micael, Tabuão, todo mundo ligado aqui. Temos aqui o Cláudio, a Nádia, a Neide e a Rosane Guedes. Obrigado pela audiência, que toda semana sempre trazendo pessoas importantes para discutir. Obrigado, vereador, pela sua presença. Eu que agradeço, conta sempre com a gente aí, que a gente está disposto a estar contribuindo sempre que for preciso. Você vê que ele não tem medo, né? A gente pega e pergunta mesmo, ele responde. Ele achou que a gente ia dar uma fritada nele, eu falei, calma, que a gente só pergunta, mas ele corajoso veio aqui e respondeu todos os questionamentos dos nossos telespectadores. Só temos a agradecer ao Marcelo Seminaldo, ele que é primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, tem muito trabalho pela frente. Vamos desejar a ele boa sorte e para você, desejar que você esteja aqui na próxima semana. O Ciro está fazendo um acerto aqui, é isso mesmo, Ciro Marques, 301 mil, publicado pela Folha Metropolitana. Obrigado pela audiência, vamos até a semana que vem, estaremos aqui. Abraço.